Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar prosseguimento no vídeo de hoje ao estudo dos recursos extraordinários lato sensu, o RE para o STF, o RESP para o STJ. Mais precisamente, vamos concluir o estudo das hipóteses de cabimento do recurso especial, como consta lá do inciso 3º do artigo 105 da Constituição Federal. Nós começamos no vídeo anterior, vamos concluir agora. Como os senhores sabem, nós estamos tratando nesse módulo dos processos nos tribunais, estamos vendo os recursos, já passamos por diversas considerações quanto aos recursos, teoria geral dos recursos, recursos em espécie, vimos diversos recursos, como a apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, até mesmo o recurso ordinário constitucional nós já estudamos, e estamos aqui tratando dos recursos extraordinários lato sensu. No vídeo anterior, como eu lhes disse, nós começamos o estudo das hipóteses de cabimento do recurso especial. No vídeo anterior, nós vimos também as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. A ideia hoje é tratarmos da linha C do inciso 3º do artigo 105 da Constituição Federal, a hipótese de cabimento do recurso especial, conhecida como dissídio jurisprudencial. Vamos a ela. Olha, o artigo 105 da Constituição Federal, como nós vimos, trata das hipóteses de competência do STJ. E no inciso 3º nós temos a competência do STJ para julgar recurso especial e ele traz as hipóteses. Nós já vimos a contrariedade negativa de vigência de tratado ou lei federal, já vimos também a hipótese de quando a decisão recorrida julgar válida ato de governo local contestado em face da lei federal, um controle de legalidade, e vamos agora tratar da linha C, quando a decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Como eu já destaquei ainda agora aqui para os senhores, essa é a hipótese conhecida como dissídio jurisprudencial, onde se busca, portanto, a uniformização do entendimento ou do sentido atribuído às leis federais pelos tribunais da federação, seja como parâmetro uma decisão do próprio STJ ou ainda decisões divergentes entre tribunais intermediários distintos. Então essa é uma hipótese que se visa eliminar dissídio jurisprudencial, alcançando a uniformização. No artigo 1029 do CPC, que nós estudamos quando da interposição dos recursos extraordinários, o caput está aí destacado para os senhores, mas o que nos interessa é o parágrafo 1º desse artigo 1009. Percebam que esse parágrafo 1º do artigo 1009 dispõe que quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, é a hipótese que nós estamos vendo, a linha C do inciso 3º do artigo 105 da Constituição Federal. Então, na hipótese de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, com a cópia ou com a citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente. Bom, o dispositivo faz menção ali, senhores, a repositório de jurisprudência. Existem inúmeros repositórios de jurisprudência, nem todos oficiais ou credenciados, é importante que se veja isso, mas são periódicos, como por exemplo a revista de processo. Ela traz todo mês alguns acórdãos que são considerados relevantes para fins de tratativa, e ela é um repositório oficial. Além dela, tem vários outros repositórios que são oficiais ou credenciados. Se você traz uma cópia ou a menção daquele repositório, aquilo vale como controle. Claro que hoje em dia a imensa maioria se utiliza da internet, né? E aí percebam que continua o dispositivo dizendo que ou ainda a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte, devendo-se em qualquer caso mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Percebam, esse parágrafo 1º nos traz duas ideias importantes. Primeiro, que a divergência deve ser provada, seja por repositório oficial, seja por indicação da fonte da internet que você tirou.
então deve provar a divergência. Você não deve meramente alegar, olha, essa decisão que eu estou impugnando aqui via recurso especial, ela tem um entendimento diverso do Tribunal de Minas, do Tribunal do Roraima ou do próprio STJ. Você tem que demonstrar que há uma outra decisão em sentido realmente colidente para se cogitar desse recurso especial. Agora, além dessa comprovação, a parte final do parágrafo 1º do artigo 1009, ela consolida o entendimento jurisprudencial já sedimentado no STJ, que compete ao recorrente mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Quer dizer, não basta que o recorrente se limite a indicar ou fazer menção ao julgado paradigma que se está utilizando como... Porque se você está recorrendo é porque a decisão que você recebeu do tribunal local onde você atua não lhe foi favorável, né? Um dos requisitos de admissibilidade, inclusive, é o interesse em recorrer, que em geral decorre da sucumbência. Quando você traz um outro acórdão, geralmente, no mais das vezes, é para lhe favorecer, né? Então, a decisão do tribunal onde eu estou atuando, onde o processo está tramitando, foi divergente de uma outra decisão de um outro tribunal da federação ou do STJ. Então, essa outra decisão, a paradigma, ela vem para subsidiar, para servir como subsídio, vai servir como instrumento de chance de êxito do recorrente. Não basta que ele mencione. É necessário que se faça o que se vem chamando de confrontação analítica. Veja, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Incumbe ao recorrente, portanto, demonstrar a divergência entre os julgados e realizar uma comparação analítica entre os trechos das decisões. Importante que você coloque até lado a lado, para que fique muito claro para o STJ o dissídio jurisprudencial. Então, esse parágrafo 1º do artigo 1029 do CPC, ele consolida entendimentos jurisprudenciais sedimentados, como a demonstração da divergência e a comparação analítica. Além disso, o STJ ele também exige que a divergência apontada ela seja uma divergência atual. Quer dizer, ela não pode ser uma divergência que já tenha sido superada, por exemplo, porque aí não vai te servir como suporte. O dissídio, né, deve ser para buscar uniformização, como nós vimos. Se o STJ ou se o outro tribunal já uniformizou o entendimento em sentido diverso, aquilo não vai lhe favorecer. Então, o recorrente deve indicar julgados recentes prolatados pelo mesmo tribunal da onde vem um acórdão paradigma para demonstrar que aquele posicionamento que o recorrente sustenta é um posicionamento atual. Ainda que o recurso, ainda que o acórdão paradigma que você utiliza para confrontação seja um acórdão antigo, o que você tem que demonstrar é que aquele entendimento ainda é seguido pelo tribunal da onde vem o acórdão paradigma. Se você traz um acórdão paradigma já recente, então aí não vai dar menos trabalho, você já vai ter cumprido essa exigência de atualidade do entendimento ou da dissidência, do entendimento contrário entre os tribunais. Um outro requisito, que é uma complementação desse, na verdade, o STJ exige que não tenha ocorrido, quer dizer, nessa lógica de que a divergência seja atual, de que o acórdão paradigma tenha se mantido, o entendimento, não pode ter ocorrido uma migração, uma mudança de entendimento do tribunal nos mesmos moldes da decisão recorrida. Se você está impugnando uma decisão do tribunal onde o processo tramita para reformá-la, para reverter, e traz como subsídio um acórdão de um outro tribunal, naturalmente não pode o outro tribunal ter mudado o entendimento, quer dizer, aquele acórdão já é ultrapassado que você traz, e o tribunal da onde vem o acórdão paradigma mudou de entendimento e pensa igual ao tribunal de onde você está atuando. Porque aí, na verdade, não tem dissidência nenhuma, não tem divergência nenhuma, você está desatualizado. Então você tem que demonstrar isso para o STJ, que aquele posicionamento, que aquele entendimento consolidado no acórdão paradigma é o entendimento vigente e ainda atualizado naquele tribunal. Aí vai ficar claro uma divergência para que o STJ venha a suprir. Nesse sentido, percebam aí o que consta da súmula
de número 83, do enunciado de número 83 da súmula de jurisprudência dominante do STJ. E ele prevê que não se conhece de recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Porque se formos parar para pensar, não tem divergência nenhuma. E se o recurso especial tem vez para eliminar divergência, então não cabe recurso especial. Quando não tem divergência, é nesse sentido o enunciado de número 83 da súmula do STJ. Na redação originária desse mesmo artigo 1029 que nós estamos analisando aqui, nós tínhamos ali um parágrafo 2º que seria de uma grande utilidade, né? E também se refere a esse recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial. A Lei 13.256 de 2006 revogou esse parágrafo. Ele não existe mais, mas acho que é interessante nós buscarmos saber o que ele previa. Ele dizia o seguinte: quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, que é o que nós estamos analisando agora, é vedado ao tribunal inadmiti-lo com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção. Quer dizer, assim como a lei exigiu para o recorrente que fizesse uma confrontação e uma comparação analítica entre o acórdão que você recebeu e o acórdão que você utiliza como paradigma para mostrar para o STJ a divergência, a lei, para tratar de modo igual, também exigiu do Tribunal Superior que, em caso de inadmissibilidade do RESP fundado em dissídio jurisprudencial, também deixasse muito claro ali, numa fundamentação analítica, o porquê que o requisito não foi cumprido de demonstração do dissídio jurisprudencial e, sendo vedada, era então vedada, a demonstração por fundamento genérico. Nesse sentido, as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a diferença. Esse parágrafo 2º seria de uma utilidade enorme para a consolidação de uma necessidade de uma fundamentação analítica, como mencionei ainda há pouco, lá do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e também aqui nós vimos na teoria geral aqui no nosso curso, alguns vídeos sobre a fundamentação e como é que é importante essa ideia de fundamentação analítica, assim como temos o contraditório participativo com bastante importância, também a fundamentação analítica. Mas, em que pese o parágrafo 2º ter sido revogado, percebam que a sua ideia não morreu. Por que a sua ideia não morreu? Ele seria de uma grande utilidade, não tenha dúvida, mas a sua ideia não morreu. Por quê? Porque nós temos a previsão do parágrafo 1º do artigo 489, que trata de uma exigência, de uma robustez nas fundamentações, né? Então, o parágrafo 1º do 489 prevê que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, qualquer modalidade de decisão, portanto que, aí vamos ao inciso 3º, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, quer dizer, decisões genéricas. O que o parágrafo 2º queria evitar é justamente isso, fundamento genérico. Deram um tiro nele, mataram ele, mas não tiraram o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 489, que evidentemente tem aplicação aqui na espécie, nesse caso, ok? Bom, senhores, então é isso. Nós vimos a hipótese do dissídio jurisprudencial e eu quero, no próximo vídeo, para que esse não fique muito extenso, eu quero, no próximo vídeo, tratar com os senhores da exigência própria aos recursos especiais de que as decisões tenham sido emanadas, a decisão impugnada tenha emanado de um tribunal. Nós falaremos disso com calma, então, no próximo vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.